E o programa Retorno Certo do Senar tem atendido criadores de ovinocultura no Baixo Parnaíba, e a assistência técnica e gerencial do Senar foi a ferramenta utilizada para atender estes produtores. O caso de sucesso na Fazenda Barbosa começa ainda na década de 90, com a chegada da família na região do Baixo Parnaíba. Motivada por indicações de amigos e parentes que estiveram no município de Brejo e avaliaram a topografia da área, preço e pluviosidade da região. Oportunidade que fez seu Vitor instalar a propriedade na cidade, dando início às atividades na fazenda com culturas de cereais. Começamos com plantação de arroz. Depois migramos para soja, milho. Na pecuária a gente entrou inicialmente foi por necessidade de comer uma carne de qualidade. Já tinha um plantelzinho de gado aqui, gado nativo, de muito má qualidade. Daí eu trouxe um plantel de cimental de Minas Gerais e uma leitoa Piau, que tinha sido selecionada lá pela Universidade Federal de Viçosa. Daí a gente começou a criação inicialmente para o consumo da fazenda. Depois, com a chegada da minha filha, que é veterinária, aí a gente incrementou a produção pecuária. Aí ela começou a selecionar um plantel de melhor qualidade, os suínos também. Daí o ovino, que a gente tinha bem pouco, só para o consumo da casa, aí a gente começou a ampliar com a supervisão da Viviana. Daí a gente conseguiu aumentar muito a prolificidade das ovelhas. A chegada da Viviana à propriedade melhorou o manejo dos animais e, com isso, a oportunidade de aumentar o plantel na ovinocultura apareceu. E junto com ele a estrutura de aprisco. Esse é o primeiro aprisco que nós construímos, mas a gente já tinha umas 12 ovelhas antes em outra propriedade. Aí quando a gente trouxe essas ovelhas para cá, que a gente resolveu, digamos assim, profissionalizar um pouco mais essa atividade, que a gente resolveu fazer o aprisco. E essa foi a nossa primeira tentativa, que a gente não sabia ainda se o negócio ia dar certo, como é que ia ser. Então a gente fez primeiro uma estrutura de baixo custo, que a gente achava que seria, né? E aí, à medida que o negócio foi desenvolvendo, a gente viu a necessidade de melhorar e aumentar, graças a Deus. E aí a gente passou para esse outro aprisco aqui, que daí a gente já fez várias coisas diferentes que a gente não tinha acertado da primeira vez. E a evolução deu certo? Deu muito certo. De 12 ovelhas para esse tanto. Hoje são quantas cabeças? Dá mais de 150 já. E desses 150 animais, como é que é feito a alimentação deles? A gente nota que eles já estão aqui no coxo hoje. Sim, desde o começo a gente começou a trabalhar com suplementação, porque a gente já tinha, digamos assim, um residual da atividade da agricultura. Então todo ano a gente sempre tinha um pouco de milheto, um pouco de sorgo, a gente planta milho, então também tinha. E a gente começou a fornecer esse alimento para as ovelhas, porque criar ovinos aqui só com capim não dá certo. O ganho de peso deles e a quantidade de cria que elas produzem por ano, economicamente não estava sendo viável. Como é que é feito o manejo desses animais hoje? A sanidade deles, como é que você trabalha? Você é uma veterinária, conhece bem do assunto, e como é que trata desses animais? Olha, na verdade a gente não tem muito problema de doença aqui no nosso rebanho, porque eu também não tenho costume de misturar muitos animais. Nosso rebanho é, bem dizer, fechado, né? Então, em termos do nosso manejo, que a gente costuma dar mesmo o vermífugo, né, no período correto. E só, mas é cuidado com nutrição mesmo, e daí, claro, medidas de manejo para não ficar doente, separar lote e tudo mais. Casqueamento. Casqueamento, a gente fez um curso, que o Senar que trouxe esse curso pra gente, que era uma deficiência que a gente tinha, na verdade, que a gente estava tendo a necessidade de fazer, mas não sabia muito bem como. Então, a partir desse curso que foi ministrado esse ano, a gente começou a fazer, né? A gente vai vendo os animais que têm problema de casco, a gente vai corrigindo.
pelas ações da ATEG, além da assistência técnica e gerencial, a gente também proporciona aos produtores que eles tenham cursos de FPR. Então, o que acontece? Dentro daquela propriedade, quando a gente faz o diagnóstico dela, a gente observa quais são a necessidade daquela propriedade, seja para o próprio produtor ou para os cuidadores dos animais que estão dentro da propriedade. No caso da Fazenda Barbosa, ela solicitou um curso de ovino-caprino, mas para a parte de manejo sanitário. Então, o instrutor veio aqui, né, de acordo com as datas que a propriedade propôs, veio aqui, passou os 3 dias do curso de FPR. Ela participou do curso e também os cuidadores participaram do curso também, para a parte de casqueamento, para a parte de doenças, vacinas, o manejo sanitário completo. Ele também adicionou a isso um pouco falando sobre silagem e sobre formulação de rações. Além do curso de manejo sanitário, o Senar trouxe melhorias na criação através da assistência técnica e gerencial, que já atende a propriedade há aproximadamente 2 anos. Então, quando nós entramos aqui na propriedade, Dona Viviana já tinha a atividade de ovino, ela trabalha com ovinocultura, mas sofria com alguns problemas em relação a algumas práticas de manejo e principalmente a parte gerencial da atividade, que é fundamental, né? Então, na assistência técnica, a gente englobou esses ajustes de manejo, divisão dos lotes, suplementação na alimentação, principalmente no período em que os animais eles ficam, né, com mais déficit de alimentação, né, no período não chuvoso. E a parte gerencial, a gente entrou também para que ela pudesse ter um controle maior da atividade em relação à quantidade de animais, aumento na produtividade que a gente conseguiu alcançar nesse 1 ano e meio aqui, o que já reflete, né, nos índices de comercialização. Hoje ela já consegue abranger um número maior de pessoas, né, para a venda dos ovinos. A gente trabalha usando os excedentes que tem aqui dentro da fazenda, porque a gente tenta fazer com que a atividade ela seja autossuficiente. Como a fazenda ela tem algumas atividades agrícolas, a gente busca pegar esses excedentes, milho, sorgo, milheto, para entrar na suplementação dos animais, que é a suplementação no coxo. Então a gente faz a formulação da ração, né, e a Dona Viviana administra de acordo com os lotes e as categorias dos animais, de lactação, de engorda, de crescimento. Todos esses ajustes a gente faz em comum acordo com a proprietária. Então ela é muito assim, assídua e nessa parte de cumprir certinho todas as orientações e também fazer melhorias na atividade. Na ovinocultura, a propriedade começou com reprodutores da raça Santa Inês e Dorper, que se destaca pelo rápido crescimento e pela qualidade de peso de sua carcaça. Hoje, apenas esta raça está presente na propriedade, que se reproduz em monta natural, que, por suas características peculiares, é criado apenas para o corte. A gente tanto vende animal em pé, né, vivo, quanto abatido. Né? Tem os 2 tipos de clientes. Tem aquele que gosta de vir aqui pegar um animal, porque você sabe que no Maranhão se aproveita, se faz eles aproveitam tudo, né, do animal. E aqui quando vende carne é só carne mesmo, né? Então tem aqueles clientes que preferem levar vivo, abate lá para fazer sarapatel e aquelas coisas todas, né? E tem aqueles que só querem carne mesmo para o consumo. Então a gente procura atender dos dois tipos. E esse preço hoje, ele está quanto o quilo? Olha, a carne mesmo a gente está vendendo entre 28 a 30 reais o quilo. Quando é vivo, o animal vivo, é em torno de 13 reais, 13,50 o quilo, né? O pesa e é esse peso, né? Que ele é um pouquinho menos do que, né, do que o peso só da carne, né? Geraria em torno de, no caso, 27 reais por aí. Então, 13,50 animal vivo, 28 a 30 o quilo da carne. Para atender o produtor da região, o Senar utilizou um programa específico que tem o propósito de fidelizar os produtores que já pagam a contribuição sindical, oferecendo a eles o serviço de assistência técnica e gerencial.
Bom, aqui na Fazenda Barbosa a gente vem desenvolvendo um programa chamado Retorno Certo, né, que é um programa de assistência técnica e gerencial do Senar, onde nós trabalhamos na cadeia da ovinocultura, aqui na propriedade. Aqui é uma propriedade que trabalha com outras cadeias também, né, mas o foco nosso aqui com a assistência técnica é na parte de ovinocultura, né, onde a gente disponibilizou uma engenheira agrônoma, uma técnica de campo, né, que tem mestrado na área de ciência animal e tem uma certa experiência com a cadeia de ovinocultura. Então a nossa proposta de trabalho aqui foi atuar na parte técnica da cadeia, que é com relação a algumas intervenções na questão de alimentação, questão de sanidade do rebanho, questão de pastagens, né? E também a parte de gestão da propriedade, que é a parte de gerencial, que é justamente como quando a gente trabalha a questão de receitas, despesas da propriedade, custo de produção, né? A questão de organização de rebanho, também trabalha a parte gerencial mesmo da propriedade, né? Então, no foco da ovinocultura. Então, esse trabalho já vem sendo desenvolvido aqui na propriedade há 1 ano e meio, né? A projeção é que inicialmente nós iremos trabalhar aqui 2 anos, né? E no final do trabalho nós vamos, né, ter todos os relatórios com as informações com relação ao custo de produção, com relação à parte de fluxo de caixa e rentabilidade da propriedade. E claro, os indicadores técnicos também, que é quando a gente trabalha a questão do que foi, o que evoluiu na parte técnica da propriedade, com relação a ganho de peso, com relação à precocidade do rebanho, com relação à qualidade da carne, qualidade da carcaça, entre outros. O superintendente do Senar esteve na propriedade, conversou com o proprietário e avaliou como positivo o caso de sucesso do produtor contemplado. Olha, primeiro dizer que eu me surpreendi porque eu cheguei aqui, é uma propriedade que explora muito grãos, faz integração lavoura-pecuária, floresta, é uma tecnologia que também é trabalhada pelo Senar no programa ABC Cerrado. E viemos para cá ver a cadeia da ovinocaprinocultura e encontro aqui um monte de ações nossas do Senar com diferenciais em termos de organização da produção, em termos de ampliação, controle, principalmente da parte gerencial. Então isso é muito bom a gente saber que o público nosso está crescendo, está melhorando, está dando oportunidade de expansão dessa cadeia produtiva para essa região do Baixo Parnaíba, é a cadeia da ovinocaprinocultura, e com o trabalho todo de dedicação de nossa técnica de campo, de nossos supervisores, da nossa supervisora também, e ver que esse trabalho não tem sido em vão. A expansão da ovinocaprinocultura nessa região tem tido um apoio inconteste do Senar.